Muito bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, no horário que vocês vão ver esse vídeo. Algumas pessoas entram ao vivo, outras não, mas estamos mais uma vez aqui para mais uma edição do nosso Vida Feliz. É esse projeto que a gente iniciou na semana passada e que tem o objetivo de podermos iniciar a nossa semana fazendo uma reflexão, trazendo um tema importante no meu entender, que pode dar para nós a condição de podermos criar muitos momentos de felicidade para o nosso dia a dia, melhorar a nossa qualidade de vida. Minha Mariângela linda, bom dia, minha querida. Então, como nós estávamos falando, a gente sabe que muitos de vocês não têm, né, a condição de ver ao vivo, mas tudo bem, várias pessoas falaram que viram o vídeo depois. O que interessa é que de alguma forma vocês possam ter acesso e refletir sobre aquilo que é falado aqui, e para que nós iniciemos a nossa semana da melhor maneira possível. Marcelo Nunes, querido, bom dia. Então vamos lá, gente. Nós estamos, como falamos, nós estamos seguindo mensagens desse livro, Vida Feliz. São mensagens do espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco. Dani Bayer, querida, bom dia. Então tem gente que está na academia, tem gente que está indo para o trabalho, tem gente que está acordando, tem gente que está levando o filho para a escola, enfim. Todos vocês são muito bem-vindos e eu agradeço demais as vibrações que vocês enviam para mim, para que esse projeto ele alcance o sucesso que a gente tanto almeja, tanto deseja. Mas vamos lá então. A mensagem de hoje é a mensagem número 41. Né? Então a Joana de Ângeles fala o seguinte: depois que cometas um erro e tenhas consciência dele, começa a reabilitação. Nada de entregar-te ao desalento ou ao remorso. Da mesma forma como não deves insistir no propósito inferior, não te podes deixar consumir pelo arrependimento. Este tem somente a função de conscientizar-te do mal feito. Perdoa-te, encoraja-te e dá início à tarefa de reequilíbrio pessoal, diminuindo e reparando os prejuízos causados. Olha que coisa interessantíssima, né? Miragaia, querida, Cláudia Moreno também, lá da França, Marcão, beleza? Então olha que coisa interessante que a Joana traz para nós nessa reflexão. Primeiro que ela chama atenção que o erro que nós cometamos, o primeiro grande passo para nós é tomar a consciência de que nós cometemos aquele erro, de que nós fomos equivocados em alguma ação, né? Então ela chama a atenção que esse primeiro grande passo é o começo da reabilitação, né? Porque às vezes é muito difícil a gente reconhecer que estamos equivocados, que estamos errados em alguma coisa que a gente fez. Porque o nosso orgulho às vezes é muito forte, é muito grande. Então o reconhecimento do erro, ele passa muitas vezes pela nossa falta de humildade, né? Por esse orgulho que impede, por vários motivos, que nós reconheçamos que aquilo que a gente fez foi algo equivocado. Então ela chama atenção em seguida para que a gente não nos entreguemos ao desalento, ao remorso, ao arrependimento, né? Quantos de nós ainda estamos presos a algo que fizemos no passado, do qual nós nos arrependemos, mas aquele arrependimento, aquele remorso, aquilo causa um grande desalento para nós. Causa às vezes assim
emperra o processo que a gente precisa viver, porque nós estamos presos àquilo que a gente cometeu no passado. Então ela chama a atenção de uma maneira belíssima que a função do arrependimento é que a gente tome, é que nos ajuda. O arrependimento deve servir pura e simplesmente para a gente tomar consciência do mal feito. É o que ela fala aqui, né? Para isso o arrependimento realmente é importante. E também chama a atenção que é extremamente importante que nós não insistamos naquele propósito inferior, ou seja, naquilo que foi o que gerou aquele erro que nós cometemos. Porque às vezes esse erro, esse equívoco, ele é fruto de um hábito nosso, algo que a gente realiza diuturnamente, regularmente. Então ela chama atenção para isso, para que a gente não insista nesse propósito inferior, né? E, claro, se nós cometemos aquele equívoco, né, a partir desse momento que a gente entende que é algo que a gente realiza com uma certa regularidade, a gente precisa partir exatamente para tentar diminuir e reparar os prejuízos causados, como ela fala aqui. Mas para que isso aconteça, é fundamental que nós nos perdoemos. É o auto-perdão que deve entrar em campo, que deve passar a fazer parte do nosso sentimento. Porque se nós mesmos não nos perdoamos, nós nos culpamos por aquilo que foi feito, e o que é pior, não há como voltar atrás, aquilo foi feito, né? Então ela nos orienta para que a gente para que nós nos enchamos de coragem, né? Para que a gente dê início à tarefa de reequilibrarmos-nos. Porque muitas vezes, a partir do reconhecimento do erro que nós cometemos, nós nos desequilibramos, como ela falou ainda há pouco. Aquele remorso toma conta de nós e nós sofremos com aquilo. Então é fundamental nós partirmos para o auto-perdão, nos perdoarmos, né? Até porque somos espíritos em processo de evolução. Nós ainda vamos falhar muito. Mas é claro, é importante a gente identificar o que nos levou a cometer aquele erro e nos esforçarmos para que nós não mais o cometamos, né? Não é aquela coisa, eu me perdoo pelo que eu fiz, mas eu sigo realizando aquela atitude equivocada. Não é isso. Eu me perdoo pelo que eu fiz, me arrependo profundamente pelo que eu fiz e vou partir exatamente para tentar diminuir, como ela fala aqui, e reparar os prejuízos causados por aquela minha atitude, né? Então é um processo muito interessante, mas em primeiríssimo lugar a gente precisa se perdoar, tendo essa certeza, porque às vezes nós queremos alçar voos muito mais altos do que as nossas asas podem permitir. Então entendamos que somos espíritos em processo de evolução e que vamos sim cometer erros, mas é super importante que nós tenhamos a consciência de que erramos, entendamos que estamos nesse processo, porém, quem sabe conseguir buscar uma maneira de diminuir e reparar os prejuízos que foram causados por aquela ação equivocada da nossa parte. Então, pode ser até que, dependendo das situações variadas, as consequências da nossa ação danosa, ela pode ser muito difícil que a gente consiga diminuir ou reparar. Porém, o simples esforço da nossa parte de tentarmos não fazer mais aquilo, através de um processo de conscientização de que aquela ação é uma ação equivocada e que, se é regular, eu preciso tentar de alguma forma diminuir as vezes que ela aparece, ou até mesmo zerar, o que seria o ideal. Então isso por si só já vai nos ajudar a diminuir a dor daquilo que nós cometemos, né? E que às vezes está nos torturando tremendamente. Então a gente começa a semana com esse exercício de nos auto-perdoarmos. Às vezes nós sabemos que é doloroso saber que
algo que nós fizemos prejudicou alguém ou criou uma situação extremamente embaraçosa, extremamente dolorosa muitas vezes para algumas pessoas. Mas não adianta, está feito. O que nós precisamos agora, a partir do momento que nós nos conscientizamos de que realmente aquela atitude nossa foi equivocada, é partir para não fazer mais e tentar reparar, tentar diminuir o efeito daquela ação danosa que nós cometemos. Tá bom, gente? Então eu quero desejar do fundo do meu coração uma semana maravilhosa para todos nós. Sempre lembrando que o nome do projeto é Vida Feliz. Então nós podemos sim não ter uma felicidade plena. O próprio Cristo chamou a atenção em relação a isso. Mas nós podemos sim criar várias condições de termos momentos de felicidade, melhorarmos consideravelmente a qualidade da nossa vida. Tá bom, gente? Então eu desejo a todos vocês uma semana de muita paz, de muita alegria. Muito obrigado aí, Bianca, entrou aí, Paulo Henrique, amigo querido, Verônica, a Ana Paula Nardi também, enfim, todos vocês que estão ao vivo e todos vocês que vão ver essa transmissão depois. Uma ótima semana e até a próxima segunda-feira.